Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja em cada coração, né? Estamos mais uma quarta-feira aqui, dando início ao nosso culto dessa noite, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Por enquanto, nós estamos ainda online, né? Mas estamos com saudade daqueles cultos presenciais, quando nós estamos junto com nossos irmãos, compartilhando a graça do Senhor com todos nós. Eu gostaria de iniciar esse culto nessa noite lendo a palavra do Senhor. E eu convido a você que está aí do outro lado para que abram suas Bíblias lá em Efésios capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 4 até o 10, né? Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Eu convido você para acompanhar na sua Bíblia aí, aonde você estiver nesse momento. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nela. Que Deus nos abençoe pela palavra dele lida nesse momento. Nós vamos falar com o Senhor nesse momento. Convido você, onde você estiver, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Pai, que tem sido tão bom para conosco. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, pelo dia que passou, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, ó Deus, para conosco. Pai, abençoe meus irmãos que estão aí do outro lado, ó Deus, nesse culto online. Fala, ó Deus, aos seus corações nessa noite e abençoa, ó Deus, que em breve, ó Deus, nós possamos estar, ó Pai, junto com nossos irmãos ali na nossa igreja, com o culto presencial. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento um louvor. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelas seus servos fiéis. Força e poder nos tem
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Por esse louvor, né? Meus irmãos, nós estamos aí no mês de abril, né? Quase passamos um pouquinho do meio do mês, né? O mês da EBD, mês da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudamos a palavra do Senhor. Mas nós temos um tema, né? E a nossa divisa, o nosso tema é compartilhemos graça e misericórdia. E a nossa divisa está em 2 João, capítulo 2, né? Verso 1. 2 João, só tem um capítulo, né? Então nós vamos ler o versículo 3, que diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus, né? Esse nome que é sobre todo nome, esse nome que tem todo o poder que o Pai lhe deu. E nesse momento nós estaremos ouvindo o recado do Senhor nessa noite. Eu convido a você para ficar atento aí para o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Nesse momento, nós estaremos passando a palavra ao nosso educador religioso, o irmão Carlos Rossi. Que Deus abençoe, meu irmão. Olá, queridos irmãos que nos acompanham em mais um culto online. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos aqui hoje em mais uma quarta-feira para cultuarmos ao Senhor e adorarmos o teu santo nome. Quero convidar a você que está nos assistindo, que participa deste culto neste momento, que esteja baixando sua cabeça, orando e pedindo a Deus que Deus esteja trabalhando, né? Diante de tudo que nós estamos passando. Já estamos há mais de um ano sofrendo com essa pandemia, estamos caminhando para mais um período e precisamos orar, porque são muitas pessoas que se encontram enfermas e muitas pessoas que estão perdendo a sua vida, muitos estão perdendo seus parentes, muitas igrejas estão perdendo seus pastores, que nós estejamos incessantemente orando pela vida dos servos de Deus, do povo de Deus. E assim quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia. Lhe agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. E assim, Senhor Deus, lhe pedimos, tome cada irmão em tuas mãos, cada família, ó Pai. Aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa visitá-los, aqueles que estão no leito de hospital, passando por momentos de dificuldade, de incerteza, que o Senhor possa, Deus, tranquilizá-los, dando a tua paz, Senhor Deus, a estes corações. Abençoe, Senhor Deus, também aquelas famílias que se encontram enlutadas, passando por um momento de luto, de dificuldade, de ausência de um parente querido, que o Senhor possa trazer o bálsamo, Senhor Deus, e o refrigério para a vida destas pessoas. E assim, Senhor Deus, entregamos tudo em tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mês de abril, né, mês da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando em cima de um tema e de uma divisa. Eu estarei lendo esse tema e divisa mais para o finalzinho dessa mensagem. Quero trazer para os irmãos uma visão da importância do ensino cristão nos dias atuais. Então, quero conversar com os irmãos, principalmente em cima, né, com base, utilizando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, o verso 1 ao verso 9. É um texto bem característico das igrejas, principalmente batistas, o uso, principalmente pela visão de ensino, pela visão de ensinamento que esse texto traz para nós, como igreja e como família. Então, os irmãos acompanhem, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, o verso 1 ao verso 9. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordens que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo
para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que lhes ordeno hoje estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Amém. Quando nós olhamos para esse texto e pegamos a essência do que Deus queria trazer através desse texto, na visão de ensinamento de que o povo deveria manter o seu compromisso de estar fiel à palavra de Deus, de estudar, de ensinar aos filhos, ensinar aos netos, de que isso fosse passado de uma geração para outra. E nós vamos entender que a importância do ensino, ela sempre fez parte dos planos de Deus. Deus, já lá no Jardim do Éden, quando visitava o homem, Deus então conversava com o homem e ali ensinava o homem acerca de tudo que estava à sua volta, dando a ele a condição de dar nomes a tudo que ali estava e aprender ali acerca de quem era Deus. O homem tinha condição de aprender com a própria natureza acerca de quem era Deus, a importância de Deus para a vida daquele homem. E nós vamos encontrar que Deus ele começa a ensinar já ali, desde os primórdios, do primeiro homem. Deus já começa ali a alimentar a vida do homem através do ensino. E após a queda, essa necessidade aumentou, e nós vamos ver que Deus acompanha este homem, este povo, essa família, e vai então ensinando, dando ensinamentos para o caminhar no dia a dia, para a vida diária, para o trabalho. Todas as orientações eram dadas por Deus. E a partir dessa premissa, que o povo de Israel ele vai se formar, em razão pela qual toda a tradição e história de Israel era pautada na necessidade do ensino da lei de Deus, para que as gerações seguintes não abandonassem Deus, não se esquecessem de quem era Deus. Então o ensino era de uma forma oral, O pai ensinava seu filho e isso passava-se de uma geração para outra. Ainda no início não havia nada escrito, só a partir de Moisés para frente, em que começou a ter os ensinamentos escritos, onde eles poderiam estar consultando, mas no início não havia nada escrito. E Deus então ensinava ao homem e o homem ensinava aos seus descendentes. E ali então, de geração em geração, iam aprendendo a conhecer Deus através dos seus ensinos, através do que os seus pais passavam e através também de suas experiências com Deus. A educação ela sempre foi prioridade, do povo judeu. Nós vemos que até hoje, desde crianças, as crianças são levadas para os templos e ali eles aprendem a conhecer a palavra de Deus, a Torá, conhecer ali então os ensinamentos, as histórias de todo Israel do passado. Eles começam a aprender desde crianças, A criança ela era ensinada a compreender ali a relação especial do povo com Deus, do amor de Deus pelo seu povo, da importância de que Deus
tinha dado àquele povo na escolha como povo escolhido, como povo que levaria então a mensagem de salvação para o mundo. E apenas o cuidado de Deus ali é colocado de uma forma tão ampla, né? Muito cuidado de Deus, de forma tão didática na forma de ensinar o povo, de transmitir essa mensagem, esses ensinamentos, que nós vamos ver que era necessário que os pais se sentassem com seus filhos e ali desde pequenos ensinassem, para que pudessem crescer então e conhecer a Deus. Esta recomendação, né, de que deveria ensinar aos filhos e aos netos, essa recomendação ela ajudava a sustentar o ideal de uma pátria, né, nos períodos de cativeiro no exílio, principalmente porque muitas vezes o povo de Israel estava passando por momentos de exílio, por momentos de escravidão. Então, esses ensinamentos que eram inculcados, né, a palavra diz que era inculcado, colocado na mente, abrir a mente e colocar dentro, eram colocados em cada pessoa, né, desde a sua infância, para que nos momentos de dificuldade eles viessem a lembrar de quem era Deus, que Deus nunca havia abandonado o seu povo, Deus nunca tinha esquecido das pessoas que Ele cuidava, que Ele amava. E nós vamos ver que não é sem razão que a palavra, né, principalmente os judeus estudam hoje, e nós conhecemos, né, como a Torá, que são os 5 primeiros livros. Não é à toa que a Torá tem um significado de instrução, né, doutrina da lei, ensinamento. É tudo colocado dentro de ensinamento. Deus colocou todo o conhecimento que Ele queria que o homem tivesse acerca de quem Ele era e de quem o próprio homem era. Deus colocou isso tudo dentro do ensino, dentro da palavra. No primeiro momento, através de uma tradição oral, que era passado de pai para filho, e depois de um tempo, a tradição escrita, que é a que chegou até nós, e nós temos hoje a palavra de Deus, né, a Bíblia. E nós vamos ver que a Bíblia ela tem um propósito de evangelização e também de ensino. O objetivo da educação judaica era principalmente de preservar, né, a mente e o coração das pessoas, para que nos momentos de dificuldade eles entendessem que Deus estava com eles e nunca tinha abandonado o seu povo. E nós vamos ver que de todas as nações, de todas as religiões do mundo, a que mais se preocupa em trabalhar na mente dos menores era a religião cristã, né, no primeiro momento judaica, e depois a geração cristã, vindo depois da judaica. É a única religião que tem uma preocupação de trabalhar com a criança, com o adolescente, com o jovem e desenvolver a sua mente e o seu coração, trabalhando dentro de uma realidade do seu dia a dia e dali ensinando a conhecer, ensinando aos seus filhos, às suas crianças a conhecerem quem é Deus. E nós vamos ver que conhecer a Deus e obedecer à lei era algo primordial para os judeus. Isso era fundamental, né? Portanto, eram os propósitos básicos do ensino do Antigo Testamento, né? A verdadeira sabedoria, ela se resumia em temer a Deus. Temer a Deus era a base da sabedoria judaica. Era então o temor a Deus. Lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, desde o início, o temor a Deus era a base do ensino, para que o homem não se esquecesse de quem era Deus. O conhecimento proporcionado pelo ensino, ele não tinha outro foco senão levar o povo a uma vida reta, uma vida justa. Se uma nação caísse, né, ela sabia que Deus estava com ela, e ali então estaria dando a ela o livramento. Mas Deus também mostrava, através dos seus ensinos, que quando eles abandonavam Deus, eles passavam por momentos de dificuldade, e eles então se voltavam para Deus
e Deus então restaurava, né, aquele relacionamento com o seu povo. E lá em Oséias, no capítulo 4, verso 26, diz a razão pelo qual muitas e muitas vezes o povo se afastou de Deus, que diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ali em Oséias já estava a descrição de que o povo de Deus não deveria se esquecer. E quando se esqueciam, eles falhavam, eles passavam por momentos de dificuldade e eles caíam em escravidão muitas vezes. E esse conhecimento era algo que precisava estar permanentemente na vida deles. Ou seja, o conhecimento da lei, ele deveria levar a um viver santo e virtuoso, como expressou o salmista lá no Salmo 111, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. O temor, né, é o princípio da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, daquilo que move a nossa vida no dia a dia. É o temor ao Senhor que faz com que nós estejamos sempre nos caminhos de Deus. A verdadeira educação cristã, nos dias de hoje, ela tem um ensino muito parecido com a visão do ensino de Israel, certo de que os cristãos, nós como cristãos, nós possuímos igualmente importância à palavra de Deus. A palavra de Deus ela deveria ter igual importância para os cristãos de hoje, como tinha a Torá para o povo de Deus no passado, os judeus. E ali nós encontramos essa importância lá em Mateus 28, verso 19 e verso 20, quando a palavra diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, ide, né? Indo pelo caminho, deveriam então ensinar e pregar a palavra de Deus. E ali nós temos a visão do que Deus quer também para o povo de hoje. Assim é a mesma visão que Deus deu a Israel no passado. E nós precisamos entender a nossa missão como igreja. A missão da igreja, né, portanto, nos dias de hoje, é anunciar as boas novas, mas também ensinar as nações, com um alicerce firmado na palavra de Deus, aprofundado na palavra de Deus, né, em vista ao crescimento espiritual, o desenvolvimento do caráter cristão e também do fruto do Espírito na vida de cada pessoa que recebe a palavra de Deus. A igreja compete a missão de ser uma agência de Deus para a evangelização do mundo, bem como um canal do propósito divino de educar o corpo de santos, aperfeiçoando a imagem de Cristo. Essa é a missão da igreja e é a missão que nós temos hoje. Independente de como nós estamos nos reunindo, a nossa missão é levar a mensagem de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar o povo de Deus a conhecer quem verdadeiramente é o seu Deus. A verdadeira educação cristã, ela deve proporcionar o conhecimento de Deus, o conhecimento que nós precisamos ter de Deus e também da sua palavra, né? Levando a uma vida que honre o bom nome de Cristo. Essa é a nossa missão, esta é a verdadeira educação. E aí nós caímos dentro do que nós temos hoje como tema e divisa no mês, e aqui nós entendemos que tudo isso é o motivo pelo qual somos convidados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, como está lá em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 18. Nós temos a missão de compartilhar
o conhecimento de Deus e assim levar as pessoas a crescer na graça e na misericórdia de Deus. Que Deus compartilhe com o seu coração aquilo que Deus tem compartilhado com o meu coração, que é o desejo de cada dia estar levando a tua mensagem, a sua palavra, ensinando as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, porque não conhecem a palavra de Deus. Vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar a paz, vamos compartilhar o conhecimento de Deus através da sua graça e da sua misericórdia. Então quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos nesse momento, a orar comigo e assim encerrando a palavra deste culto. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deus, Pai santo e misericordioso, nós lhe agradecemos porque o Senhor nos toma para si como filhos e nos ensina, nos admoesta a estarmos, Senhor Deus, andando na Tua palavra, nos Teus caminhos, vivendo, Senhor Deus, aquilo que o seu coração coloca como uma regra de fé e prática na Tua palavra, através do que o Senhor nos ensina pelo Teu Espírito, que abre a nossa mente, ilumina e nos guia e nos orienta naquilo que precisamos viver de realidade da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido didático conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Seu amor faz com que os ensinos da Tua palavra nos tragam uma direção, nos tragam uma visão daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Lhe pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor abençoe cada família que está, Senhor Deus, nesse momento ouvindo esta palavra, cada família da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Abençoe, Senhor Deus amado, o pastor Francisco que está de férias, a sua família. Nós lhe agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa que faz parte da Tua casa aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor Deus. Tome cada vida. Se há alguém enfermo, que o Senhor possa visitar, ó Pai. Tome estas famílias em Tuas mãos. Abençoe, Senhor Deus amado, a cada um com a Tua vontade. Oramos, Senhor Deus, entregando tudo, entregando a nossa vida, entregando todo o nosso ser em Tuas mãos. E assim, Senhor Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que tenhamos a cada dia o desejo de compartilhar a Tua graça e a Tua misericórdia. E assim, Senhor Deus, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a paz do Senhor, ela seja uma direção para o seu caminhar, nesse momento em que o mundo está empavoroso, né? Está sem paz, o mundo está inquieto, o mundo está de uma forma pesarosa, diante de tantas perdas, diante de tanta doença. Que Deus então trabalhe no seu coração através da sua paz. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.